Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Rapaziada, não vou saber responder, sabe por quê? Porque eu não achei o resultado de hoje ruim. Então, se o Santos conseguir fazer o seu papel no próximo jogo, o resultado foi aceitável. Se não conseguir, foi um resultado tenebroso. Mas, querendo ou não, pela atuação, o Santos tentou estressar a gente, mas acho que dentro do que aconteceu no jogo, acabou sendo um resultado ok, né? Bom, meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, rapaziada, hoje a análise de Botafogo 2, Santos 2 pelo Brasileirão. É um jogo que eu quero começar com as polêmicas da arbitragem. É chato sempre começar um vídeo porque eu não gosto muito de trazer a muleta do juiz para falar de erro nosso, para falar de vitórias ou derrotas e desviar o foco que é o Santos, que é o nosso time. Mas eu vou ter que falar de novo. Eu acho que de verdade houve falta no segundo gol do Botafogo. Lógico, pô, gente, isso daí, a bola rolou, o Botafogo girou a bola e tudo, mas teve falta no início da jogada. A gente pode até pegar ali no início da regra mesmo e falar que o VAR não pode entrar em ação. Mas para mim o juiz errou em não dar a falta, e inclusive ele deu uma falta dessa para o Botafogo no segundo tempo do Schmidt, se eu não me engano, no Cris Ramos. Então, tem esse erro do juiz. Agora, o outro erro é o amarelo do Souza. Porque, beleza, não foi pênalti, tá, gente? É o Souza que pisa no pé do Marlon. Só que ele falar que o Souza simulou e dar amarelo para o Souza é sacanagem. Até porque, no pênalti que ele marcou para a gente, que foi muito pênalti, já tinha sido pênalti no Barreal no lance anterior. E esse juiz, que, assim como os outros, são fracos, são ridículos, não condizem com o nível do futebol brasileiro, não tinha marcado. A sorte que o Souza tomou um pênalti indiscutível, cara. Mas, enfim, só isso, só para não passar em branco sobre a arbitragem. Sobre a escalação e as trocas do Vojvoda. Ele surpreendeu a todos, colocando 3 zagueiros hoje, né? E tirando o Guilherme do time. Eu até gostei o fato de tirar o Guilherme e avançar o Barreal. Entretanto, os 3 zagueiros, que parecia até uma questão que poderia dar muito certo, acabou dando errado. Né? O Santos teve até uma questão ofensiva melhor, mas defensivamente, na linha alta, o time do Santos totalmente perdido. Tomando um 2 direto, principalmente pela direita. Então, assim, infelizmente, os 3 zagueiros hoje foi errado. Só que, assim, eu não vou culpar só o Vojvoda, porque ele está tentando buscar alternativas para esse time. Ele está tentando buscar um esquema tático para esse time que tem suas limitações. Agora, sobre as trocas, aí sim eu posso criticar um pouco o Vojvoda, porque eu não teria tirado o Souza, apesar do amarelo, apesar de querer se defender, porque o Souza era o jogador que estava quebrando as linhas de marcação do Botafogo. O Souza foi o melhor jogador do Santos hoje, disparado. Isso prova que ele tem que ser titular. E a partir do momento que você tira o Souza do campo, você perde essa profundidade, você perde esse jogador que quebra a linha. E você põe o Escobar, que assim, o Escobar não foi mal, só que o Escobar se limita a defender. Outra coisa, eu vi que o Barreal sentiu cãibra, saiu até aí tudo bem. Por que não colocar o Robinho, colocar o Cabadeiro? Nada contra o paraguaio, tá? O paraguaio que só ganha essas minutagens finais, mas eu colocaria o Robinho. Por quê? Porque o Robinho tem mais qualidade, o Robinho teria mais o drible. Se eu tirei o Souza, que é esse cara do drible, esse cara que segura a bola, então eu coloco o Robinho. Por mais que ele jogasse mais pela direita, você teria alguém para fazer isso, alguém para criar jogadas. O Roleiser estava sobrecarregado hoje. O Roleiser estava jogando sozinho em vários momentos hoje. Para mim, dá para destacar um ou outro jogador, mas no geral, na escalação e nas trocas do Vojvoda, eu teria colocado o Robinho e não teria tirado o Souza.
tá? Pelo menos eu faria dessa forma. Bom, sobre os dois tempos, né? O primeiro tempo, o Santos começou já tomando um gol com 30 segundos. Vou falar sobre o gol, que eu quero dar uma ênfase sobre esse primeiro gol tomado. Aí o Santos já se abateu. Eu já fiquei com aquele sintoma, pô, parece aquele Santos e Inter em 23. A sorte que, assim, o Botafogo, depois que faz o gol, recua, o Santos tem mais volume, o Santos começa a gostar do jogo e empata. Só que em outro vacilo da marcação, que deixa o Botafogo inverter, deixa o Botafogo fazer a transição, deixa o Botafogo tocar rápido a bola. E eu falei isso aqui no pré-jogo, pega o pré-jogo, rapaziada. Eu falei que um dos pontos fortes do Botafogo é a transição rápida. E essa transição, esse giro de jogadas aconteceu nos 2 gols do Botafogo. E para mim o Santos vacilou muito feio. Que nem eu falei, podemos reclamar de falta no Lautaro? Podemos. Mas, meu, a bola girou, o cara tocou para lá, para cá, girou de novo, né? Então, assim, pô, não tem o que falar. O Santos precisa ser mais ligeiro. Não pode cometer esses vacilos para um time que briga contra o rebaixamento cabeça a cabeça. A gente deu uma sorte ontem de um rival nosso ganhar o jogo. Hoje o empate coloca a gente na frente na tabela, ganha um ponto de vantagem a mais do Juventude, ganha um ponto do Fortaleza, que ganhou do Flamengo. Porque esse campeonato está provando que cada jogo é um jogo, cara. A gente faz as projeções aqui, só que assim, todos os jogos o Santos tem que ter espírito de guerra, irmão. O Santos tem que estar concentrado 100% do tempo e espírito de guerra. Dá para escapar? Porra, dá. Dá. Desde que tenha vontade e fique concentrado. Que não suba no salto em nenhum momento. Em 23 caiu porque subiu no salto em um momento crucial. Então, que não suba no salto. Então, que chegue lá e jogue com vontade. Supera as limitações na vontade. Então, o primeiro tempo do Santos foi ruim. Apesar de alguns momentos oscilar e ter o controle, foi ruim. Já o segundo tempo, o início não me agradou, porque estava 2-1 para o Botafogo e o Botafogo pressionando e o Santos no contra-ataque. Parecia que a gente estava ganhando e não o Botafogo. Aí depois o Santos começa a sair um pouquinho, gostar um pouco mais do jogo, acha o empate e aí falou assim, vamos fechar e procurar um contra-ataque. Talvez a gente ache o terceiro gol. Então, acho que hoje foi uma partida que eu posso dizer assim, o resultado era mais favorável ao Botafogo. Porém, o Santos conseguiu um ponto que pode ser importante. Mas esse ponto só vai ser importante se ganhar do Fortaleza sábado na Vila Belmiro. E como eu falei, é um campeonato que não pode vacilar contra ninguém, tá? Então é isso que eu tenho para falar do jogo. Agora, dos gols. Os gols tomados. Ó, gente, não dá para tomar um gol com 30 segundos. Agora, é a jogada mais burra da história. Você tá com a bola. Eu toco lá no zagueiro, o zagueiro dá um bumba meu boi lá para frente. Para quê? Para ganhar no alto e tentar, através de uma casquinha, fazer o gol? Só deixa eu falar uma coisa. Nosso trio de ataque hoje era Barreal, Lautaro e o Roleiser ali na meia. Nenhum deles é alto. O Jair Ventura fazia isso em 2018, me dava um ódio desgraçado. E hoje me deu ódio, porque a gente tomou gol de uma jogada extremamente burra. Todo time que faz isso, ele é burro. Eu só vi isso dar certo uma vez, entre Racing e Atlético Paranaense, na Sul-Americana do ano passado. Fora essa ocasião, eu nunca vi isso na minha vida. É ser burro, você tá com a bola e você dá um bumba meu boi. Aí vem o contra-ataque, o time subiu que nem louco lá pro ataque, subiu que nem louco, o Botafogo, que é seu principal, a transição, foi rápido. Aí você vê que o Igor Vinícius não tinha cobertura, ele foi burro na jogada, tá? Por quê? Ou ele acompanhava o cara, ou ele dava bote no da bola. O ideal é, o que foi ensinado para mim quando eu jogava no Bragantino era o quê? Vai no cara da bola, você já tá lá. Se a bola for para lá, a culpa não é sua, irmão. Você não tem o porquê ficar correndo e deixar a liberdade do cara com a bola. Essa liberdade fez com que ele dê um passe lindo pro Joaquim. Agora, o Adonis, um carrinho daquele... Cara, eu vou falar, quando eu falo que o Zé Ivaldo não é tão ruim, quando vocês criticam o Marcos Queiroz, às vezes, que ele defende o Zé Ivaldo, tá aí o porquê. Talvez o Zé Ivaldo não cometesse um erro tão juvenil desse.
Talvez o João Basso não cometesse. E o Adonis, que custou 4 milhões de dólares, cometeu um erro juvenil demais, né, nesse carrinho. Bom, aí eu acho que o Brasão demorou um pouco para sair. Com isso, o Joaquim teve um ângulo um pouco mais amplo para fazer o gol. Não estou falando que ele falhou no gol, acho que ele demorou para reagir e com isso o gol ficou mais aberto, tá? Bom, o nosso gol de empate, o Igor Vinícius cruza, conta com o desvio e o Souza conta um pouquinho com a sorte, mas aí entra a movimentação dos laterais do Vojvoda ou alas do Vojvoda, que não fica toda hora preso só na lateral. Entra pelo meio, entra ali pela defesa. E ali o Souza dá um pouco de sorte que no meio da dividida empata o jogo. Agora, o segundo gol, o Adonis e o Igor Vinícius não pode vacilar dessa forma, onde o ataque do Botafogo tabela com tranquilidade e finaliza com tranquilidade, e os dois olhando perdido, não sabendo o que faz, né? E no fim, o nosso gol de empate, né? Começa numa boa jogada do Barreal, que sofre o pênalti, o mau caráter não deu. É isso mesmo, o juiz mau caráter não deu o pênalti no Barreal. Aí depois rola a jogada e numa grande jogada individual do Souza, sofre um pênalti mais escandaloso. Que se não fosse escandaloso, era capaz dele dar simulação e expulsar o Souza. Mas aí no pênalti, Barreal bateu muito bem, né? O Barreal é um dos bons jogadores que nós temos nesse time. Bateu bem e fez o empate. E aí, depois do empate, foi aquela pressão que eu falei. O Botafogo teve mais a bola, volume, e o Brasão apareceu muito bem. Bom, jogador a jogador, para encerrar o vídeo, deixa eu colocar aqui a escalação para vocês. Brasão, apesar de eu achar o primeiro gol que ele demorou para reagir, um dos melhores da partida, salvou o Santos hoje, né? Muito bem. Igor Vinícius, mal, né, gente? Não dá. Pô, no segundo tempo ele até teve uma melhora, mas mal. Alexis Duarte, mal. Mesmo assim, eu não teria tirado ele. Só que eu acho que o Vojvoda tirou ele pelo amarelo, tá? Eu teria tirado o Adonis. Guilherme, que entrou no lugar. Pô, Guilherme, eu tento te ajudar, irmão, mas, cara, você errou todas as decisões de jogada hoje, cara. Todas, todas, todas e todas. Sério. Errou todas. Teve alguns contra-ataques que, se encaixa, a gente poderia fazer o gol da vitória, cara. E você errou todas, sem exceção. Péssimo. Luan Pérez foi o único da zaga que eu gostei hoje. Fez uma partida razoável. Adonis Frias, péssimo. Um dos piores. Souza, o melhor da partida. Escobar, que entrou no lugar, fez uma partida ok, não comprometeu. Vocês vão me criticar, mas eu gostei da partida do Schmidt hoje. Achei que ele foi bem. Tá? Nada excelente, tá? Nada demais, mas dentro do que ele tinha que fazer, para mim, ele foi até que bem. Victor Hugo fez uma partida razoável, ok. No lugar dele entrou o Arão. Cara, o Arão, você vê que a experiência dele, pô, ele tá sempre bem posicionado, conseguiu fazer desarmes, conseguiu tirar a bola da área. Eu gostei do Arão, cara. Não vou mentir para vocês. Tomara que a questão física dele melhore cada vez mais, né? Bom, Roleiser. Cara, o Roleiser jogou muita bola hoje. É uma pena a gente não ter um 9 fazedor de gols. Ah, mas ele não deu várias assistências. É lógico. Gente, faz o seguinte, você que joga a sua pelada, joga com um monte de cara abaixo do seu nível, dribla 2, 3 e toca para um cara abaixo do seu nível. Se ele perder o gol, não aparece a sua partida também. Então, para mim, o Roleiser fez as principais jogadas do Santos hoje. Ele e o Souza. Para mim, o Roleiser foi bem, sim. Principalmente umas 2 jogadas que ele gira em cima de 3 ali, cara. Mas, infelizmente, o Santos não tem quem faça gol. Barreal, muito bem, tá? Barreal, Roleiser e Souza, para mim, e o Brasão, é claro, foram os melhores da partida. Cabadeiro sem avaliação, entrou muito no final do jogo, não dá pra... mal tocou na bola. Lautaro, mal de novo, perdeu um gol que não dava para perder, né, Lautaro? Até dá movimentação, até briga, mas não dá, né, Lautaro? E o Tiquinho, eu também tento te ajudar. Os 2 primeiros lances, ele domina, toca, eu falei, legal, ele entrou bem. No terceiro lance já começou a bater e sair. Não dá segmento na jogada. Tiquinho mal, né? Infelizmente é isso, gente. Se a gente tivesse um 9 que fizesse gol, um 9 que fede a gol, talvez o Santos estaria bem longe do rebaixamento. Por causa que você tem um jogador de qualidade chamado Álvaro Barreal e o outro chamado Benjamin Roleiser. Bom, rapaziada, empate, como eu falei, vai dar para falar se o Santos estressou a gente ou não, dependendo do que acontecer sábado. Se ganhar do Fortaleza, esse ponto vai ser muito importante. Se não ganhar, aí o ponto não serviu de nada, né? Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. Comente aqui o que você achou do jogo, perdão. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.